E aí galera, eu sou o Papo e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje estamos aqui com mais um Respondendo Inscritos. Então vamos responder tudo que vocês deixaram lá no último post das perguntas. Mas dessa vez falando sobre a meta para o próximo vídeo. Novamente vou colocar aqui 25 likes. Porém eu vou pôr uma coisa a mais. Além dos 25 likes, esse vídeo também vai ter que ter 20 comentários de pessoas diferentes. Porque aí se for repetido não vale, né? Então já se inscrevam aí no canal e compartilhem o vídeo para batermos todas as metas, para que eu solte o próximo post para que vocês deixem perguntas, já que eu sei que vocês gostam bastante desse quadro. E também, é claro, se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai aí na descrição e me chame lá no Discord ou no Instagram. Mas enfim, vamos parar de enrolação aqui no começo e agora vamos para as perguntas! Então vamos iniciar o vídeo aqui com as perguntas do Adriano Félix. E a primeira pergunta dele é: você faz vídeos de react? E eu fazia vídeos de react no meu outro canal, não sei se você refere a isso, mas nesse canal aqui eu pretendo fazer lives reagindo a vídeos, que vai ser basicamente o mesmo quadro anterior, só que em vez de eu fazer um vídeo, vai ser uma live aí interagindo com vocês. Então eu acredito que vai ser bem legal e logo logo eu já pretendo começar com isso. Próxima pergunta dele é: qual você acha que vai ser o vilão do novo filme do Godzilla do Monsterverse? Geral tá dizendo que vai ser o Space Godzilla. E eu não cheguei a ver o trailer do novo filme, mas pelo que todo mundo tá dizendo, realmente é o Space Godzilla. Pelo que eu entendi, na verdade, é confirmado que é ele mesmo. Então nem preciso teorizar muito aqui do que pode ser além disso. E a última pergunta dele aqui é: você pretende falar sobre Ninjago? Eu não pretendo, cara, mas se muita gente quiser aí que eu fale sobre esse verso, eu posso falar assim, né? É um que eu não conheço muito, já ouvi falar, mas não sei como funciona, os poderes e conceitos, mas se vocês quiserem eu posso pesquisar e trazer vídeos sobre Ninjago. E agora vamos com as perguntas da grande Ajimu OFC. E primeiro ela começa dizendo: bom dia, Papo, tudo bem? Espero que sim. Aqui vão as minhas perguntas. E bom dia, Ajimu. Tudo bem? Sim. E com você? Como é que você tá, hein? Mas vamos lá para as suas perguntas. E a primeira pergunta dela é: seu canal sempre foi de cross ou no início seria de outra coisa? Exemplo, gameplay, AMV, essas coisas. E bom, Ajimu, sim, meu canal já foi de outra coisa. No meu primeiro canal lá, o Papo Dimensional mesmo, o meu canal tinha vídeo de gameplay no início. E ele seria disso, mas aí não deu muito certo porque eu fiz umas modificações no jogo de Pokémon que eu jogava, e aí eu errei algumas coisas lá e digamos que o jogo ficou um pouco bizarro, né? Daí, como na época eu tava vendo uns vídeos do Nerd, ele tinha voltado com as batalhas mortais, eu comecei a fazer vídeos de batalha também. E aí estamos até hoje nisso, né? Mas eu já pensei em fazer muitas outras coisas. Eu já pensei em criar um canal narrando creepypastas. Eu já pensei várias vezes em mudar o meu canal para um canal de opinião. Porém, estamos até hoje aqui, firme e forte no Cross Battle. E a próxima pergunta dela é bem interessante, que é: quem você acha que venceria entre professores de Hogwarts, tirando o Dumbledore, né, já que ele é o diretor, da época ali do Enigma do Príncipe, versus o Grindelwald no auge? E vamos lá, eu acho que quem venceria seria o Grindelwald, com uma certa facilidade até. E por quê? O Grindelwald é mais poderoso do que o próprio Voldemort no auge. Sendo que o Voldemort, quando ele estava nerfado por não ter o controle da varinha das varinhas, ali nos últimos capítulos do 7º livro, ele, após um ataque de furé, derrota facilmente com um único feitiço a professora Minerva, o professor Slughorn e o Queensley Shacklebolt, que também é um auror extremamente poderoso, nível professores de Hogwarts. Então, se o Voldemort sozinho e nerfado com um único feitiço já derrotou esses três, o Grindelwald em seu auge e com um controle total sobre a varinha das varinhas, com certeza derrotaria todos os professores de Hogwarts do Enigma do Príncipe facilmente. Agora, se fosse todos os professores de Hogwarts jovens em seus auges, aí sim eu acho que as coisas poderiam ser diferentes. Próxima pergunta dela é: se eu acho que desfeitos em uma história derrubam totalmente o personagem. E aí ela usou de exemplo o Homem-Aranha, que em algumas HQs está tancando socos do Hulk, já em outras ele desmaia para tiros. E bem, eu acho que há casos e casos, Ajimu, porque a gente tem que levar em consideração que uma história é algo criado por uma pessoa. E uma pessoa muitas vezes pode não ter noção do quão poderoso é o personagem que ela criou, já que às vezes ela coloca feitos completamente absurdos nos personagens, mas na cabeça dele aquele personagem morreria por um tiro, porque ele não tem noção do quão grandioso pode ser tal citação ou tal coisa que ele tenha feito o personagem dele fazer. Então eu acho que desfeitos não derrubam totalmente a escala de poder de um personagem, mas depende como isso for feito. Por exemplo, se for algo que claramente é derrubado por um cálculo ou algo assim, eu acho que não, né? Até porque o autor claramente não pensou
naquele cálculo que posteriormente alguém possa ter feito. Agora, uma declaração diretamente do autor ou algo dentro da obra que faça tal nível estabelecido ficar incoerente após isso, aí sim, né? Aí nesses casos eu acredito que derrube sim o nível colocado para aquele personagem. Próxima pergunta dela é: em Medaka Box, se você pudesse ter uma dessas habilidades, o All Fiction do Kumagawa, que apaga as coisas da existência e as torna ficção, ou o The End da Medaka, o poder de aprendizado absoluto e adaptação, qual você teria? Eu acredito que seria mais útil o The End da Medaka, porque além de eu poder copiar outras habilidades e outras coisas, eu as poderia melhorar também. Agora o All Fiction é um poder mais direto ao ponto, digamos assim, né? Enquanto o The End tem mais funcionalidades. Próxima pergunta dela é: quem combina mais com o Goku, Medaka ou Sailor Moon? Você já deve imaginar o porquê dessa pergunta. E sim, eu sei o porquê você está perguntando isso. Eu até lembro que há um tempo atrás você fez um post também, né, sobre isso. E como eu voltei lá no post, eu acho que a Medaka é a mais interessante, né? Eu acho que ela tem uma personalidade que combina melhor com o Goku e é mais compatível ali, né, os personagens. E a última pergunta dela é: o que você acha da Jimuzinha, tanto em personalidade quanto em poder? Vulgo deusa da ficção. Essas foram minhas perguntas, ansiosa para as respostas. E eu gosto muito da Jimu Najimi. Eu acho ela uma personagem bem interessante, né? Ela é bem poderosa mesmo. Tem poderes aí absurdos, manipular a realidade, narrativa e outros hacks aí. E em questão de personalidade, ela é bem fofinha, né? Apesar de ser séria quando precisa. E eu espero que vocês tenham gostado das minhas respostas da Jimu OFC, né? No caso agora. Porque eu tentei deixar o mais interessante possível. E agora vamos com as perguntas do Juan Villar. E a primeira pergunta dele é: opa, bora para as minhas perguntas. Qual foi o propósito para você criar o canal? E bora lá, Juan Villar. E o propósito para eu criar o meu canal é que isso é um sonho que eu tenho desde a infância. Eu sempre via vídeos no YouTube desde que eu me lembro e eu gostava muito. Então eu sempre tive essa vontade de também conseguir criar vídeos, porque muitas vezes eu via alguma produção de algum canal e eu pensava que eu poderia fazer algo diferente do que foi mostrado ali, modéstia à parte, algo mais interessante. Então eu queria criar um canal também. E atualmente estamos aí, né? Tentando um dia trazer a mesma inspiração para os outros que eu sentia na infância ao ver os canais que eu gostava. Próxima pergunta dele é: por que o nome Papo Dimensional no seu canal? E o nome Papo Dimensional é porque desde sempre eu gostava de assuntos que normalmente pessoas não gostam, que seria ideias físicas, né? Eu sempre gostei de assuntos envolvendo o espaço, falar sobre planetas, estrelas, falar sobre o conceito de dimensões. Então eu sempre falei de umas coisas que não eram muito normais, assim, de uma criança falar. Até que quando eu criei meu canal, eu não tinha muito uma ideia de um nome e eu coloquei o meu nome mesmo. Só que aí quando eu comecei a fazer esses vídeos de Cross Battle, eu queria fazer algo diferente, né? Colocar um nome chamativo. Até que eu tava conversando com um amigo meu, e eu não lembro exatamente do que a gente tava falando, até que surgiu essa ideia aí, Papo Dimensional, né? E aí eu achei muito boa a ideia. Aí eu coloquei esse nome. Próxima pergunta dele é: qual é a fanbase mais tranquila que você já se deparou? Eu acho que é a de Super 11. Eu nunca vi ninguém da fanbase de Super 11 arranjando qualquer treta, causando qualquer polêmica. Eles estão lá na deles, curtindo o anime de futebol deles com poder, e eles são felizes com isso. E a última pergunta dele é: já pensou alguma vez em desistir do canal? Desistir eu nunca pensei, nem desse aqui, né, que eu acabei de criar. Se eu tivesse a ideia de desistir dele, aí estaria ruim. E nem do outro. Mas do outro canal, o Papo Dimensional, eu já fiquei desanimado várias vezes com ele, principalmente ano passado, né, que é quando as coisas estavam bem ruins e quando eu decidi criar esse novo canal aqui. Mas felizmente nunca pensei em desistir. E agora vamos com as perguntas do Mateusito, ou além da Mateus 504. E primeiro ele começa dizendo: sim, Papo, eu usei a minha conta secundária para bater a meta, agora vamos lá. Aí, pô, aí não, né, cara? Aí não vale, né? Que é isso? Você tá burlando as regras. Mas tudo bem, né? Se você usar suas contas secundárias pra assistir um tempo do vídeo e deixar like, aí você pode usar. Mas enfim, vamos para suas perguntas. Qual é o seu doce favorito? E o meu doce favorito é milkshake. Próxima pergunta dele é: se eu acho que o Quarteto Fantástico venceria o Capitão Pátria. Se você estivesse referindo às HQs, não tenha dúvidas, né? Com certeza eles vencem. Mas agora o dos filmes, aí eu não faço ideia. Próxima pergunta dele é: e a próxima coisa que ele diz não é uma pergunta, né? É um pedido, mas tudo bem. Que no caso seria:
Conte 2 curiosidades suas, se puder. E vamos lá, cara, eu vou falar uma séria e uma coisa, né, mais de boa, assim. Começando pela curiosidade séria, uma coisa que pouca gente sabe, que eu cheguei a contar lá no início do meu primeiro canal, mas eu tive que apagar o vídeo por causa de algumas coisas estranhas que estavam acontecendo aí, né? Qualquer hora eu posso contar essa história se vocês quiserem. Mas enfim, a primeira curiosidade é que eu sou deficiente visual, né? Eu sou praticamente cego, então é isso, né? Não tem muito o que eu dizer sobre isso. Mas fica aí a curiosidade, que minha visão é bem reduzida. E a segunda curiosidade é que apesar da logo dos meus dois canais ser o Scanor não é meu personagem favorito nem de Nanatsu. Próxima pergunta dele é: quais vídeos do canal, tanto Papo nas Dimensões quanto Papo Dimensional, você menos gostou de fazer? E desse canal aqui não tem nenhum vídeo por enquanto que eu não tenha gostado de fazer. Agora do outro canal, não há um vídeo específico, mas há duas épocas em que eu não tava muito feliz produzindo o vídeo não. Na verdade, em uma eu tava feliz produzindo, né? Só que hoje em dia eu me arrependo do que eu fiz. Que no caso a primeira seria os vídeos ali que eu fiz mais ou menos na metade de 2022, que eles estão como não listado hoje em dia, né? Que eu não sei o que eu tava fazendo direito, que eu não baixava as imagens de forma certa. Daí a qualidade ficava toda bugada, né? E eu gostava bastante desses vídeos, então eu meio que ter estragado eles me deixa um pouco triste. Agora, outra época também que eu não tava muito feliz fazendo os vídeos é novamente ano passado, né? Que meu canal não tava indo tão bem e como eu tava com isso na cabeça, eu não conseguia focar tanto nos vídeos. Muitas vezes eu vazia os vídeos e, como vocês podem ver, essa foi a época que eu menos falei de personagens diferentes e tava ali num negócio mais superficial, porque eu tava fazendo de tudo pra chamar atenção, trazer alguma popularidade de volta pro meu canal. Então muitas vezes eu fazia as coisas na pressa, sem pensar muito, e eu não ficava satisfeito com o resultado final. Próxima pergunta dele é: você acha que o Thanos do UCM, com todas as joias do infinito, venceria a Liga da Justiça? E claro que sim, a Liga da Justiça dos filmes, o Thanos com todas as joias, sem dúvidas venceria. Próxima pergunta dele é: qual o seu filme favorito atualmente? E atualmente meu filme favorito ainda continua sendo Batman, Cavaleiro das Trevas. Próxima pergunta dele é: na minha opinião, quem venceria entre os 12 Cavaleiros de Ouro do episódio G versus os participantes do Torneio do Poder do Universo 7? E do episódio G, cara, um único Cavaleiro de Ouro já vence todo o Universo 7. Próxima pergunta dele é: parou com os vídeos de batalha mesmo ou vai postar com menos frequência? E parei mesmo com os vídeos de batalha, porque além de esse tipo de vídeo não tá dando muito certo hoje em dia, né? Os canais de Cross Battle praticamente pararam. Esse é um tipo de vídeo que também prejudica muito o canal, se ele não tiver no hype mesmo, porque geralmente ele dá muita view, sim, só que as pessoas pulam direto pro resultado, a grande maioria, né? Só quem é fã mesmo assiste tudo, então isso prejudica muito o algoritmo. Aí eu decidi parar. Mas claro, se um dia aí as coisas voltarem pra Era de Ouro, né? Como disse, se tudo um dia voltar a ser um morango, aí eu volto também a fazer as batalhas. E agora vamos com as perguntas do Juliano Garcia. E primeiro ele começa dizendo: opa, grande papo nas dimensões, vou mandar minhas perguntas. E mande aí, Juliano Garcia, então vamos para suas perguntas. E a primeira pergunta dele é só eu ou você também acha que King Kong vs Godzilla é uma luta muito desbalanceada, já que o Godzilla parece ser muito mais poderoso? Eu também acho. Na minha opinião, eles forçam bastante a barra pro King Kong ter uma luta ali relativamente equilibrada contra o Godzilla, porque vamos lá, o Godzilla é um lagarto gigantesco, ele manipula a radiação, ele pode lançar rajadas atômicas, o bicho tanca explosões nucleares, como se fosse absolutamente nada. Ou seja, se o Kong consegue ferir o Godzilla, isso significa que os socos dele é pelo menos tão forte quanto explosões nucleares. Então, na minha opinião, sim, o Godzilla deveria ser muito mais poderoso que o Kong, né? Não deveria nem ter uma luta. Próxima pergunta dele: se nós comermos espinafre igual o Popeye, nós vamos ficar forte igual ele fica? Não, comer espinafre só vai te impedir de ter anemia. Mas agora, se vocês querem ficar fortes, crianças, comam bastante carne, de preferência com baixo teor de gordura. Próxima pergunta dele é: quantos por cento de raiva o Hulk precisaria ficar para conseguir destruir o universo ou até o multiverso com um mísero soco? E assim, raiva não é algo quantificável, então não dá para dizer quantos por cento ele teria que ter de raiva para fazer isso. Mas para destruir o universo, o Hulk não precisaria ficar tão bravo assim. Um pico de raiva ali um pouco acima do seu nível normal já seria o suficiente para ele ter força para destruir o universo, né? Já que nesse estado ele consegue lutar contra seres como Hyperion e Gladiador, que conseguem ali destruir o universo e até mais. Agora, para destruir todo o multiverso,
aí ele precisaria estar com muita raiva mesmo. E precisaria estar em níveis como o Hulk quebra-mundos. Próxima pergunta dele é: quais os personagens com poderes de cópias você acha os mais superestimados da ficção? Pode colocar uns 5 aí. E eu até colocaria 5, mas eu só conheço 2, com esses poderes que são realmente muito superestimados. Que seria o Garou Cósmico e o Amazo. Que o Amazo é uma coisa de maluco, né? A galera fala que ele vence o Alien X. Eu nunca entendi essa comparação, mas tudo bem. Então esses dois eu acho que eles são muito superestimados. Próxima pergunta dele é: se eu acho que o Saitama conseguiria resistir ao Hakai dos deuses da destruição, já que ele já viu muita gente dizendo que o Saitama resistiria. Bom, para tirarmos a conclusão disso é bem simples. Como funciona o Hakai? É um ataque que utiliza a energia da destruição e caso você seja mais poderoso do que seu oponente, ao destruí-lo com essa energia, ele é apagado da existência. Os deuses da destruição são mais poderosos que o Saitama? Sim. O Saitama já resistiu a algum apagamento existencial? Não. Então eu não vejo por que ele resistiria ao Hakai. Próxima pergunta dele é: o Flash poderia roubar a velocidade do Goku ou do Saitama, já que ele já fez isso nas HQs? Sim, ele pode. Até onde eu sei, nem o Goku nem o Saitama tem algum tipo de habilidade que façam eles burlar isso. Então não vejo por que o Flash não conseguiria roubar a velocidade deles. Próxima pergunta dele é: na sua opinião, o Luffy possui Toon Force ou não possui? E ele não possui Toon Force. Na minha opinião, o Luffy Gear 5, ele possui ou uma manipulação da matéria ou até uma manipulação espacial que permite ele transformar as coisas em borracha. Próxima pergunta: na sua opinião, quem é mais poderosa atualmente? Feiticeira Escarlate ou Jean Grey, Força Fênix, Coroa Branca? E a Jean Grey com certeza atropelaria a Feiticeira Escarlate. A Feiticeira Escarlate é outra personagem aí que tá caminhando em passos bem rápidos para se tornar aqueles personagens chatos, superestimados pra caramba, tipo Superman Prime 1 Million. Próxima pergunta dele é: se o Batman entrasse para um campeonato do nosso mundo real, ele poderia ser considerado o lutador mais forte do mundo e completo, já que ele sabe mais de 100 artes marciais? E sem dúvida sim. Na verdade, o Batman nem precisaria mostrar as habilidades marciais dele. Levando em consideração os feitos do Batman, se ele quisesse, ele não seria nem acertado por nenhum ser vivo da Terra, já que o Batman já se esquivou de raios. E agora vamos com as perguntas do Simão, mas primeiro ele começa dizendo: let's go! Bora aqui! Estou com muitas perguntas, hehe. E bora lá para suas perguntas, Simão. Vamos ver o que você tem aqui para nós hoje. E a primeira pergunta dele é: na sua opinião, 100 homens venceriam um gorila? E sim, facilmente. Na minha opinião, 100 homens venceriam qualquer animal terrestre, tirando o rinoceronte e elefante, já que a quantidade de pessoas é muito absurda. A maioria dos animais não teria estamina o suficiente para lutar com tudo isso de gente, e nem resistência o suficiente para aguentar tantos golpes vindo de todas as direções. Sem contar que o ser humano tem inteligência o suficiente para atacar partes vitais, como olhos e coisas do tipo. Então, sim, 100 homens acabariam com um gorila com extrema facilidade. Próxima pergunta dele é: em Red vs Blue, uma explosão nuclear de 10 megatons mandou o Red e Blue Team para o futuro. Na sua opinião, qual o tier dessa explosão de 10 megatons e quantas toneladas de erva os roteiristas usaram para fazer essa cena? E caraca, que explosão nuclear é essa, né? Mandou os caras pro futuro. Essa explosão nuclear ia destruir um buraco negro, né? Que distorce o espaço-tempo. Então ela pegaria ali pelo menos nível sistema solar. Agora, quanto que os roteiristas usaram para criar essa cena, os caras estavam muito loucos, né? Por isso que eu falo que eu não gosto muito de cálculo, por exemplo, porque claramente o autor não tem muita noção, né, do que ele estava fazendo ali. Então usar cálculo, tanto para subestimar muito um personagem ou até superestimar demais ele, é algo que eu não acho tão interessante. Próxima pergunta dele é: quanto tempo tu demora para editar por inteiro um vídeo de batalha? E eu demorava o mesmo tempo dos vídeos comuns, né? Uma semana. O que demorava mesmo nos vídeos de batalha era a pesquisa, porque às vezes eu fazia alguma batalha com um verso que eu não conhecia muito, então eu tinha que fazer uma pesquisa muito extensa para achar os feitos mais desconhecidos ou que não são tão comentados. Mas em questão de edição mesmo, é um tempo normal. Próxima pergunta dele é: concorda com a ideia de que versos mais fracos são mais legais e bem escritos do que versos hypados e super poderosos na maioria das vezes? Eu não concordo com isso não. Na verdade, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu posso até usar o exemplo contrário. Por exemplo, 2 versos que distorcem e são uma crítica ao estilo de história de super-herói, que é The Boys e Invencível. Invencível é muito mais poderoso que The Boys e é muito melhor também que The Boys. Os meus versos favoritos também são super poderosos, né? Como God of War, Dragon Ball, Bleach, Berserk, que o verso em si não é tão forte, né? Mas tem
a mão de Deus ali, que é bastante poderosa. O único verso que eu gosto muito, que é meu anime favorito, que não é super poderoso, é Monster, né? Mas tirando isso, a maioria dos versos que eu gosto são bem fortes. Então, eu acho que uma coisa não tem muita relação com a outra. Próxima pergunta dele é: qual é o meu canal de gameplays favorito da velha guarda e o atual? E da velha guarda, o meu canal de gameplays favoritos era o Guilherme Oss. Tanto que ele foi o primeiro canal que eu me inscrevi na vida. Pra você ver, né? Eu lembro que eu passava o dia inteiro vendo as gameplays de jogos da Nintendo do Guilherme Oss. Mas, atualmente, o meu canal favorito de gameplays, é claro, é o Arusso. Próxima pergunta dele é: você acha que um robô ou um ciborgue seria imune a genjutsu? Um ciborgue eu não vejo porque seria, né? Já que se ele tiver um cérebro humano ainda, ele cairia em um genjutsu. Agora, um robô sim, ele seria imune, né? Já que ele não tem chakra, nem cérebro e nem sistema nervoso. Próxima pergunta dele é: alguma vez já fez carinho no gato? E se sim, qual foi a sensação? E cara, apesar de já ter falado aí nas lives do Arusso que eu não teria um gato de estimação, eu não odeio gatos, né? Então sim, eu já fiz carinho num gato. Na casa da minha prima, ela tem um gato de estimação e algumas vezes eu já dormi lá. E quando eu tava deitado assim, preparando pra dormir, às vezes o gato dela vinha e deitava em cima de mim. Aí muitas vezes eu já dormi fazendo carinho no gato. Então eu acho legais gatos, né? Eu acho animais bem interessantes. Eu só não teria um de estimação. Próxima pergunta dele é: a espada é uma chave que, quando é enfiada em alguém, destrava a sua morte. Qual é a sua opinião sobre essa frase filosófica do Cabuzi, de Red vs Blue? O ser mais idiota da ficção, mas que ainda é muito gold. E eu discordo dessa frase, né? Até porque não é só uma espada que você pode enfiar nos outros. Como é, amigo? E calma, eu quero dizer assim: você pode atravessar alguém com uma lança, com uma barra de ferro, com uma faca, com uma flecha, com um arpão e qualquer outra coisa aí que tenha ponta. Então, não é só uma espada, né? Que seria uma chave que desbloquearia a morte de alguém. Próxima pergunta dele é: em Might Mad, Tecton afirmou que impediu um meteoro de destruir o Sol, e pelo contexto ele fez isso sozinho. Levando em consideração o princípio de que ele abrandou o meteoro, isso significa que ele poderia destruir planetas, ou melhor, escalar o meteoro que matou os dinossauros. E cara, o meteoro iria destruir o Sol. Esse meteoro é muito absurdo, né? Ele é muito mais poderoso do que o meteoro que matou os dinossauros, né? Com certeza esse personagem aí destruiria planetas ou até mais. Vamos agora com as perguntas do Christian Rodrigues. E a primeira pergunta dele é: minhas perguntas são: diga 3 personagens que você acha subestimado e 3 personagens que você acha superestimado. 3 personagens que eu acho subestimados são o Ichigo, não só o Ichigo, né, como o verso inteiro de Bleach, na verdade, o Alien X e a Ajimu Najimi, não só ela, como também todo o verso de Medaka Box. Agora, 3 personagens que eu acho superestimados são Superman Prime 1 Million, Saitama e o Rei Escarlate. Próxima pergunta dele é: qual personagem é fraco em seu verso, mas se tornaria extremamente forte se fosse para outra obra? E um personagem fraco em seu verso que seria forte em outra obra seria o Atreus de God of War. Tudo bem, ele não é tão fraco assim, né? Mas comparado aos deuses, por exemplo, ele sozinho não tancaria muito num X1 não. Vamos agora com a pergunta do Lucas Gabriel. E a pergunta dele é: existe algum personagem que derrotaria o Senhor Creepypasta? E Lucas, eu não sei, porque eu fui pesquisar o que é isso, esse tal Senhor Creepypasta, ou Mr. Creepypasta, e eu só achei um canal que narra creepypastas, eu não achei nenhum personagem. Então eu não sei muito bem o que é isso, nunca ouvi falar desse personagem, pelo que eu pesquisei eu não achei nada. Então se você quiser explicar aí nos comentários aonde que eu posso ver isso, ou o que seria esse tal Senhor Creepypasta, explica aí. Vamos agora com as perguntas do tio Turles, olha só, hein? E a pergunta dele é: 100 Meliodas versus 1 Escanor, todos no full power. E com certeza o Senhor do Sol venceria, né? Ele ia sair atropelando os anões Meliodas como se fosse nada. E vamos agora com as perguntas do Rafael. E a primeira pergunta dele é: quem venceria entre Invencível versus Naruto, todos em seus auge? E essa é uma batalha muito boa, cara. Essa é uma batalha que, se eu fizesse duelos mortais ainda, eu provavelmente não responderia, já que eventualmente eu acabaria fazendo essa luta. Mas, como eu não faço mais, eu acho que quem venceria seria o Naruto. O Naruto ele é muito superior em questão de poder ao Invencível. O cara aguenta golpes de personagens que destroem estrelas ou até mesmo poderia vaporizar o sistema solar. O problema mesmo é que a diferença de velocidade é grotesca, né? O Invencível é ridiculamente mais rápido. Porém, ali com clones, jutsu de substituição e estratégias, eventualmente o Naruto acabaria acertando um golpe no Invencível. E aí ele venceria. Próxima pergunta dele é: Imortal versus Capitão Pátria, ambos das HQs, quem venceria? E o Imortal brinca nessa luta.
E por último, vamos aqui com as perguntas do Gabriel Ramos. E a primeira pergunta dele é: Sasuke foi nerfado quando não conseguiu subir na árvore de primeira? E aí ele dá todo um contexto, né, do porquê que o Sasuke foi nerfado. E eu não faço ideia, cara. Essa é uma pergunta muito técnica sobre Naruto e eu teria que reassistir toda a obra, prestar atenção como que funciona de fato os conceitos dela, pra saber se realmente o Sasuke foi nerfado ou se faz sentido. Próxima pergunta dele é: quem tem a melhor absorção? Majin Buu, Moro, ou eu acho que ele quis dizer Baby aqui, né? E o Baby eu já descarto porque ele nem absorve as coisas, né? É uma possessão, na verdade. Agora, entre Majin Buu e Moro, eu acho que é o Moro. Próxima pergunta dele é: quem ganha entre o 17 e o Gohan? Até o Torneio do Poder. Com certeza o Gohan vence, tanto no anime quanto no mangá. A diferença de poder deles é relativamente grande. No mangá, o 17 está no nível do Goku Super Saiyajin 3, enquanto o Gohan lutou contra a Kefla Super Saiyajin 2. Agora, no anime, o 17 conseguiu ali manter um combate com o Goku Super Saiyajin Blue, mas estava claramente abaixo, enquanto o Gohan obrigou o Goku a usar o Super Saiyajin Blue mais Kaioken. Claro que ele perdeu facilmente, mas ainda assim, enquanto o Gohan forçou o Goku a usar o Super Saiyajin Blue mais Kaioken, o 17 é mais fraco do que um Super Saiyajin Blue normal. Então o Gohan vence em ambas as mídias. Próxima pergunta dele é se o Omnitrix conseguiria escanear, se transformar em Digimons e essas outras coisas aí que você falou que eu não sei nem pronunciar o nome. E em Digimons eu acho que não. Digimons são seres digitais e o Omnitrix escaneia as coisas baseadas no DNA daquele ser. Então, como Digimon são seres completamente digitais, eu acredito que eles não tenham DNA. Agora, essas outras coisas que você falou aí eu não sei, porque eu não tenho nem ideia do que seja isso. Próxima pergunta dele é: quem ganha entre o Tocha Humana e o Homem de Gelo e o Mancha Solar e o Homem de Gelo? E pode vir tanto o Tocha Humana e o Mancha Solar ao mesmo tempo que o Homem de Gelo vence, né? Ele é uma das coisas mais absurdas que eu já vi. Enquanto existir moléculas de água no universo, o Homem de Gelo ainda vai continuar existindo. Próxima pergunta dele é: qual é a diferença entre gravidade e telecinese? O que dá pra fazer com um que não dá pra fazer com o outro? E tecnicamente não tem nenhuma diferença, vai depender mesmo do conceito da obra, porque algumas obras a telecinese afeta o externo e não o interno. Então, por exemplo, um personagem que é muito resistente superficialmente, mas não tem a parte interna tão resistente, pode resistir à telecinese, já que às vezes no conceito da obra a telecinese não acerta a parte interna, enquanto a gravidade não tem jeito, né? Independente de qual conceito for usado, gravidade afeta tudo. Mas, no geral, assim, realmente não tem diferença entre as duas. Próxima pergunta dele é: quem venceria entre o All Might e o Puri Prisoner? E o All Might vence facilmente, se for ele no auge, né? Se for ele no auge, não tem comparação. E a última pergunta dele aqui do vídeo é: qual é a mais poderosa, a onipotência da Ida ou o feitiço do Golter original, né? Que fez essas coisas aí que está escrito. Olha, eu parei de acompanhar Boruto depois da luta do Naruto contra o Ishiki. Então eu não sei muito bem como funcionam os poderes da Ida em toda sua extensão, né? O que eu sei é que eu vi em vídeos e tudo mais. Então, o que eu acho é que a onipotência dela só funciona em aqueles que estão sobre o efeito daquele poder dela, que todos que olham pra ela se apaixonam, né? Enquanto o Golter não tem limitações, até onde eu lembro. Então, levando isso em consideração, eu acho que o feitiço do Golter é mais poderoso que a onipotência da Ida. Mas, bom galera, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Novamente respondi a perguntas de vocês e como eu falei no início do vídeo, para que tenha o próximo Respondendo Inscritos, vão bater aí 25 likes e 20 comentários de pessoas diferentes aqui neste vídeo. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber todas as notificações. Nós temos diversos vídeos como jornadas de batalha, top 5, respondendo perguntas e muito mais. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com todo mundo que você conhece. Vamos chegar aí a 500 ou até 1000 inscritos antes do final do ano, que eu sei que a gente consegue. Se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição e me adiciona lá no Discord ou no Instagram. Então é isso, até a próxima e tchau!